Eu simplesmente adoro falar sobre esse assunto. Então, lá vamos nós, né? Eu tenho dedicado os últimos 2 anos de um estudo bem aprofundado no que diz respeito à adoração, porque o que eu vejo caminhando pelas igrejas, né, servindo o corpo de Cristo, eu percebo que muito se é pregado sobre adoração, muito se é falado, mas pouco parece que a galera não entende, sabe? Parece que, apesar de ser um tema recorrente, a gente não está entendendo a real dimensão do que significa uma vida de oração. E essa vida de oração, ela não se restringe apenas ao momento musical do culto. Tem gente que acha isso. Quando fala de oração, liga ao momento musical do culto, né? E pior ainda, tem gente que tem tanta falta de consciência acerca do que Deus espera no ambiente de adoração, que ele acha que tem que ter um momento musical no culto, porque tem que ter, né? Para mim isso é o pior, tem que ter um momento musical, é musical. Ele não nem enxerga isso como adoração, ele só sabe que tem que ter um momento musical no culto, porque senão foge da liturgia que ele está acostumado, né? E geralmente quem pensa assim são os espectadores, aqueles que vão até a igreja para consumir. Então ele senta e ele fica assistindo. Então, ao invés de ele participar desse momento de adoração, ele enxerga tudo como uma grande apresentação. Então ele vai analisar a banda, ele vai analisar os cantores, ele vai analisar a palavra, ele tem que ser tudo do gosto dele ou dela, ou deluxe. Então é triste, sabe, perceber que essa mentalidade ela é muito mais comum do que nós imaginamos. Sendo que a Bíblia ela é muito clara em muita coisa, né? A gente costuma se degladiar por coisas que não são tão claras, mas no termo adoração a Bíblia é clara. Na verdade, a temática do Evangelho é sobre quem nós devemos adorar. É sobre adoração. Tanto que no que o povo de Deus sempre caía, o que o povo de Israel sempre caía? No erro da idolatria. E a idolatria hoje é um presente, um problema presente até os dias de hoje. Não se restringe idolatria apenas a imagens, mas idolatria é você adorar tudo aquilo que não é Jesus. Idolatria é você não conseguir viver sem o seu celular, por exemplo. Se tem alguma coisa que não é Jesus, que você não consegue viver sem, aquilo se tornou o seu ídolo. Seja uma pessoa, seja uma coisa, seja uma carreira, seja uma faculdade, seja um relacionamento, o que for que acaba substituindo Jesus se torna seu ídolo. Então hoje o nosso coração está recheado de ídolos. Portanto, por causa disso também, uma falta de consciência, uma falta de entendimento, uma falta de compreensão e uma falta de aprofundamento nas escrituras gera um entendimento totalmente incorreto ou um não entendimento daquilo que é realmente adoração. Quando você vai para o Salmo 150, por exemplo, eu enxergo esse salmo como o tratado da adoração, porque ali, cara, ali vai falar o seguinte: louvem ao Senhor de acordo com a sua grandeza, de acordo com os seus feitos. E isso muito tem a ver com a intensidade da adoração. Sabe, eu já fui ministrar em lugares que é triste, cara, você sai deprimido, assim. Porque, cara, o líder de adoração, o líder sério, né, de adoração, ele tem todo um preparo, ele jejua, ele ora, ele se aprofunda no texto bíblico, sobre aquilo que ele vai ministrar, ele ensaia, ele domina o seu instrumento para chegar lá na hora e o Espírito Santo não tem empecilho nenhum. Só que aí eu chego lá na igreja, cara, tem gente assim, mexendo no celular, tipo, esperando o comando certo para ele saber se eu vou saber dar o comando certo para ele levantar as mãos e adorar. Sabe, a falta de maturidade, a falta de entendimento, ela nos leva para caminhos da gente não ter o máximo de Deus. Deus ele tem muito mais para nós e Jesus ele declara acerca do Espírito Santo. Vocês que são maus sabem dar coisas boas aos filhos de vocês, quanto mais o Pai Celestial vai dar o Espírito Santo a todos aqueles que pedirem. E falta essa fome, falta essa sede, muito por falta de um entendimento daquilo que é realmente adoração. Né? E a pessoa fica de braços cruzados naquele ambiente,
Cara, às vezes está acontecendo um mover do Espírito Santo muito intenso e ela não está nem percebendo. Eu dei o exemplo aqui de um indivíduo em meio ao mover, mas existem exemplos piores, existem igrejas inteiras que entra música, entra canção, sai canção, não conseguem se mover, não sabem se mover, não acham que precisam se mover nesse ambiente, justamente por uma falta do entendimento e direcionamento correto. Existe uma base bíblica para você levantar a mão na adoração. Existe uma base bíblica dos louvores terem um tempo considerável na liturgia. Eu já vi muita gente, palavra é mais importante, então tem que ter mais palavra do que adoração. Pensa comigo, isso se tratando do momento de culto, tá? Depois a gente vai aí para a nossa vida cotidiana. O culto ele é composto por vários momentos, né? Em termos gerais, praticamente todas as denominações, você tem o momento das ofertas, o momento da palavra, o momento da adoração. E o que eu já ouvi conversando com muita gente já entrei em contato com um tipo de pensamento, que a palavra tem que ser mais importante que a adoração, mas pensa comigo, a palavra é algo para nós nos alimentarmos. A oferta fala a respeito da nossa entrega. E outros momentos que a gente pode ir acrescentando aqui, talvez momento infantil, é para nós. Existe um único momento no culto que ele é 100%, ou deveria ser 100% para o Senhor. E esse momento é o momento da adoração. E a gente quer restringir esse momento a 3 músicas com 20 minutos. Sabe, existe falta de entendimento bíblico. E o primeiro Reis, capítulo 8, o contexto era de que a Arca da Aliança estava saindo de Sião para o templo reconstruído de Salomão. E os sacerdotes começaram a ministrar e a nuvem da presença de Deus entrou no lugar de tal modo, com tal intensidade, que eles não conseguiram desempenhar o seu serviço. O que isso nos mostra, o que isso nos ensina? Que nada é mais importante que a presença. Nenhuma liturgia, nenhum script, nenhuma ideia, nenhum preceito pré-estabelecido, nenhuma tradição é mais importante do que a presença. E a adoração tem a ver com você construir um altar, um lugar de habitação para a presença de Deus, porque é a partir da presença que tudo acontece. É a partir da presença que pessoas são curadas, que pessoas são libertas de vícios, que pessoas são libertas do pecado. É a partir da presença que nós temos compreensão acerca do direcionamento da vontade de Deus. Talvez aquilo que você não entendeu no seu secreto é nesse momento em coletivo, com a presença centralizada, com a presença almejada, com a presença presente, a presença manifesta, a glória de Deus invadindo o lugar, é nesse momento que você entende, putz, era isso que Deus estava querendo me dizer. Observe o quanto que é importante nós centralizarmos a presença de Deus. Eu sinto que nós não temos fome, nós não sabemos nem o caminho para chegar até lá. Foi pensando nisso, depois de 2 anos estudando, recebendo revelação, liderando adoração, se aprofundando nesse assunto, que isso frutificou no formato de um e-book, meu primeiro e-book, que é o Tratado da Adoração. Como viver uma vida de devoção ao Senhor. E ali eu explico tudo bem certinho, de uma forma simples e profunda, e a intenção é realmente gerar essa consciência, gerar esse dever, voltar a nossa atenção para a real adoração, voltar o nosso coração para a real adoração. Eu queria que fosse acessível a todos, né? Por isso tem um custozinho ali que é só para fortalecer o nosso ministério, mas não dá nem metade do combo de um BK, valor bem baixo, para que seja acessível a todos. O link está aqui embaixo, direto no link você já consegue ter o acesso, né? Já consegue ter acesso ao material, por isso que eu estou disponibilizando isso aí para todos nós. O link está aqui embaixo, clica nele e, cara, espalhe isso para todo mundo, que eu tenho certeza que muita gente vai ser abençoada através disso. Nós precisamos desse aprofundamento bíblico no que tange a adoração. A gente precisa voltar nossas atenções para isso. Sabe, ali no diálogo, né, muito emblemático, que geralmente é usado em sermões ou em palestras sobre adoração, que é o diálogo de João capítulo 4, de Jesus com a mulher samaritana. E a mulher samaritana faz uma pergunta, olha, dizem que a gente tem que adorar em tal lugar, mas e aí, onde é que a gente tem que adorar? E Jesus fala, não se trata mais de um lugar. O Pai, ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, ou seja, com profundidade, sem hipocrisia,
sem orgulho, com singeleza de coração. Você pode até não ter os melhores instrumentos, você pode até ser desafinado. Cara, Deus não está ligando para isso. Não que não seja importante o ensaio, mas muito mais vale um coração entregue, um coração derramado, um coração rasgado do que uma bela banda ensaiada. E digo mais, Salmo 40, verso 3 diz: e ele colocou no meu coração um novo cântico, que é o Terrilá do hebraico, que significam canções não ensaiadas, canções espontâneas. Né? Nós temos, pelo Brasil, aí já faz parte dos movimentos de adoração, dos principais ministérios, as canções espontâneas, sabe? A gente tem que dar liberdade para isso. O que são as canções espontâneas? São aquelas canções que nascem no seu coração ali na hora, de acordo com o que você tem vivido em Jesus. A gente tem que ter um espaço para as canções espontâneas, porque é muito fácil, por mais lindo que seja, é muito fácil eu ir lá com a minha banda, a gente ensaia uma música, bem certinho, eu não preciso viver aquilo que eu estou cantando, eu não preciso estar em Jesus, eu só preciso apresentar. Agora, espontâneo é um negócio muito mais profundo, sabe? Por isso que tem que ter. Espontâneo é um negócio que você não dá para fingir, é um negócio que você não dá para programar antes. Espontâneo é um negócio que realmente vem do coração. E aí nós vemos de verdade quem está fortalecido, quem está firmado na rocha, quem está preso na videira, quem está enraizado na videira. O meu desejo para nós, como igreja, e quando eu digo igreja num geral, tá? Corpo de Cristo, é que nós voltemos o nosso coração para real adoração. Esse e-book vai te ajudar muito, espero que abençoe a sua vida, espero que alcance o maior número de pessoas possíveis, um preço muito acessível, sabe? Um valor muito acessível justamente para o que você tenha, para nós juntos criarmos, gerarmos e voltarmos para essa consciência de uma vida de adoração, que não se restringe apenas ao momento do culto, ao momento musical, mas uma vida, cara, prostrado aos pés de Jesus, uma vida aos pés de Jesus. Uma vida adorando, que com a minha profissão eu adore ao Senhor, que com o meu canal no YouTube eu adore ao Senhor, que os meus relacionamentos adorem e glorifiquem ao Senhor. Isso é viver uma vida de adoração. Espero que tenha feito sentido para você. Todo aquele ritual que você já sabe, se inscrever e tudo mais. Clica no link aqui embaixo para ter o acesso ao e-book. Valor assim, ó, extremamente acessível. Tenho certeza que vai abençoar muito você. E a gente se vê no próximo vídeo.